Aleluia. Glória a Deus. Isso que é bom servir ao Senhor, né? Nós precisamos muitas vezes mudar as nossas mentalidades, né? Deus tem trabalhado muito na minha vida nesses últimos tempos, né? Tenho buscado a Deus e eu tenho pegado a palavra do Senhor lá em Romanos, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, tenho trabalhado muito. Senhor, não me deixa eu me conformar, não me deixa eu me conformar com este século, não me deixa me conformar com a mentalidade de uma igreja morna, de uma igreja fria, não me deixa eu me conformar de um cristão sem viver milagre, sem ter comunhão, sem ter intimidade, sem viver as tuas maravilhas, sem viver os teus feitos, sem viver os teus propósitos para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. Em nome de Jesus, viver diferente do que a tua palavra manda. Eu não quero ser diferente do que a tua palavra, né? Então, como é que se diz, irmãos? Nós precisamos. Deus, Ele quer o melhor para nossas vidas. Deus tem o melhor plano, o maior plano e propósito para nossas vidas é do Senhor, é infalível, e a Bíblia diz que boa, agradável e perfeita é a sua vontade em nossa vida. E como é que nós experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em nossa vida? É com uma mente transformada, renovada a cada dia, não aceitando, não tentando olhar. Porque, amado irmãos, o maior campo, o maior território de batalha é a nossa mente. O diabo quer que você fique se tornando vítima. O diabo quer que você fique na murmura. O diabo quer que você enxergue as coisas impossíveis para você. O diabo lhe quer colocar um cenário diante dos teus olhos para querer te intimidar, entendeu? Para querer fazer você retroceder, para você não enxergar como a Bíblia diz que você enxergue, né? Eu me lembro quando eu me converti, tinha um ditado que era bem interessante: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu achei interessante essa declaração antiga, muito antiga, e essa é a verdade, irmão. Nós não podemos, né? Nós precisamos tomar um posicionamento, saber qual que é a nossa posição, né, diante de Deus, para que a gente possa desfrutar das maravilhas do Senhor. E hoje nós vamos falar, amado irmão, que nós temos orado muito a respeito, que nós precisamos buscar. Eu tenho buscado e tenho dito para o Senhor: Senhor, eu não quero ser uma igreja comum, eu não sou uma igreja que pertence a um CNPJ, eu sou uma igreja celestial. Nós somos uma igreja espiritual, não somos uma igreja física. Estamos neste mundo, né, como Jesus disse, mas não somos dele. E nós viemos aqui, se hoje nós estamos aqui neste mundo, nós sabemos qual que é o nosso propósito. Tem um outro ditado também do irmão Miller, que diz o seguinte, amados irmãos, que a maior frustração do ser humano, a maior decepção do ser humano, né, o maior medo do ser humano não é morrer, é morrer sem propósito. Não é morrer, aliás, é viver sem propósito. É a maior tragédia do ser humano nessa terra. É você levar tudo que Deus te deu, tudo que Deus fez por você, tudo que Deus te prometeu, todo o teu talento, todos os dons que Deus já te deu, toda a promessa que Deus já fez para você, você levar para o cemitério e cheio. Irmão, eu quero ir vazio. Eu não quero deixar nada. Tudo que meu Deus me deu, eu quero usar para Ele, para a glória dEle nessa terra.
Eu quero morrer vazio. Não quero levar nada para o cemitério, a não ser o corpo. Nada, irmão. Tudo quero usar para a glória de Deus. É a maior tragédia do homem, irmão. É morrer nessa vida. Entendeu? Não é morrer nessa vida, é morrer, não viver o seu propósito. É a maior tragédia do homem não viver o seu propósito. E Deus nos chamou para um propósito. Amém? Abra lá em Marcos 2. Marcos capítulo 2. E o Senhor tem falado muito ao meu coração. Né? O Senhor tem falado muito ao meu coração acerca da minha vida, acerca do meu chamado e acerca da igreja em geral, o corpo de Cristo em geral, né? Entendeu? Não podemos se conformarmos, não podemos se conformar. O Senhor nos chamou para viver algo extraordinário, como o pastor Hélio já iniciou aqui, falando sobre a igreja, sobre Joel capítulo 2, 28, derramamento do Espírito, sobre a postura da igreja em Atos capítulo 2, 22, né, que fala a respeito do poder de Deus que desceu sobre a igreja, e é isso que Deus quer que viva. A promessa de Jesus foi o quê? Para a gente fazer obras maiores, né? Obras maiores, como está escrito ali, obras maiores do que Ele fez. Imagine, irmão, olha, o Senhor nos deu autoridade e poder para fazermos obras maiores. Jesus ressuscitou, está morto. Então imagina, obras maiores. Quer dizer assim, ó, não tem limite. Deus quer que você viva um extraordinário. Que você apague sua vida, a sua família, sei lá, por onde você passar, irmão, por onde você caminhar, você seja uma fonte de milagre. De milagre. Amém? Lá em Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. E em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quatro homens vieram chegando, um paralítico, quatro homens vieram carregando um homem paralítico na maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, abaixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filhos, os seus pecados estão perdoados. E alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecado. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão questionando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer:
ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a sua maca e anda? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou, deu um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou diante de todos, e a multidão ficou admirada, louvava a Deus e exclamava: nunca vimos nada igual. Amém? Então aqui nós estamos diante, irmão, de um milagre. E muitas vezes nós estamos buscando, a nossa vida sempre é uma busca, né, de viver os milagres. Nós estamos sempre diante de desafios em nossa vida, sempre diante de grandes e grandes desafios, seja na área da saúde, seja na área das finanças, seja na área emocional, seja nas áreas particulares, né, pessoais, seja em qualquer área da nossa vida profissional. Nós muitas vezes estamos diante de grandes desafios. E aqui está um exemplo, amado irmãos, um exemplo da nossa vida, de como ativa um milagre, como que vive um milagre. Como eu posso viver este milagre? Como é que eu posso, pastor, experimentar dia após dia, viver uma vida de milagre? Aqui tem exemplo. O nosso problema, amado irmão, é não entender princípios, é não compreender cada circunstância, não identificar cada circunstância de como nós agimos. Muitas vezes nós agimos diante de milagre, queremos orar, ficamos pedindo, batendo na porta, né? E muitas vezes a gente fica na decepção justamente por causa disso. Porque muitas vezes nós ficamos batendo na porta, orando. Irmão, não quer dizer que você muitas vezes ora demais, que você vai ter respostas. Porque se a tua oração, ela não estiver alienada, não estiver em unidade com a fé, não adianta só você orar. A oração, ela precisa estar alienada, ajustada com a fé. Porque Deus não responde a oração, Deus responde a fé da oração. A oração sem fé é palavra jogada ao vento. Então por isso nós precisamos entender muitas vezes como em cada área da nossa vida, qual a ferramenta, qual a atitude, qual o posicionamento, aonde eu posso viver o milagre. Aqui está uma situação de um paralítico, né? De uma família ali, de amigos, que na verdade foram os amigos dele que levou ele, diante de uma circunstância, precisava de um milagre. Ficaram sabendo, quer dizer, ouviram falar que Jesus ia estar no seu bairro, que Jesus ia estar na sua cidade, que Jesus ia estar naquela casa. Então, por essa informação, nós já sabemos, amém? Nós já sabemos que essa família sabia que Jesus era Senhor dos milagres, que operava milagre e maravilha, senão ele não iria. Não é isso? Aqui nós já entendemos que aquelas pessoas que iriam levar aquele paralítico a Cristo sabia que ele tinha poder para curá-lo. Então quer dizer, um entendimento. Ele já sabia que Jesus que tinha poder e autoridade para curá-lo. Isso já ajudou ele nas suas atitudes. Mas foi suficiente saber que Jesus cura? Foi suficiente
suficiente saber que Jesus tinha autoridade e poder, deles saberem, terem informação que Jesus tinha poder e autoridade para curar enfermos e doentes? Foi suficiente? Não. Nós podemos ver que eles tinham entendimento, que eles tinham a informação, que eles tinham conhecimento que Jesus curava os doentes e os enfermos, que ele operava milagres e maravilhas. Isso já ajudou eles a tomarem uma atitude, ir até lá. Mas agora vem mais um desafio. Preste atenção no que Deus quer falar com você. Aí vem mais um desafio. Quando eles chegam lá, então quer dizer, eles têm a informação que Jesus opera milagre. Depois o que acontece? Eles tomam uma atitude e vai até Jesus. Ele não fica lá. Eles não pararam lá para orar. Eles não pararam para fazer nada. Eles tomaram uma atitude e foram até Jesus. O segundo passo. Primeiro, eles tinham conhecimento. Segundo, eles tomaram uma atitude de acordo com o seu conhecimento de ir até Jesus. E o terceiro, quando ele chega lá, eles encontram o quê? Uma multidão. Quer dizer, um grande obstáculo para se chegar a Jesus. Eles chegaram lá com a maca, levando um paralítico. Quando ele vê aquela multidão, o que eles poderiam imaginar? E agora? O que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir passar aí até Jesus, como é muitas vezes a nossa cabeça. Eles não olharam para a multidão e disseram: e agora? Não tem jeito, vamos voltar para trás, vamos embora para casa. Quem sabe daqui a pouco acho que ele vai ficar por aí, a gente arruma uma outra oportunidade e vai até ele. Eles fizeram isso? Não. A circunstância não foi impedimento para eles. Então quer dizer, a terceira posição que eles tiveram, uma postura de buscar uma solução para chegar até Jesus. Não dar desculpa, justificativa, procurar argumento, procurar uma forma, de perder o seu milagre. Não. Eles, pelo contrário, eles usaram a ideia deles, eles usaram a inteligência deles, a ideia deles. Disse: não, nós não vamos voltar. Eles já pensaram o quê? Opa, já tinha uma ideia, com certeza, né? Isso aí foi o quê? Fruto de uma boa ideia. Quando você tem uma boa ideia, sua mente está pronta, sua mente está bem preparada, e você quer viver milagre, e você quer viver maravilha. Quando você tem uma ideia que você quer viver o poder de Deus, quando você guarda na tua cabeça que você não abre mão, que não seja, como é que se diz, o resultado daquilo que você está buscando. Quando você tem isso na sua cabeça, isso te leva, a sua atitude, a enfrentar qualquer obstáculo. E foi isso. Ele falou: não, nós não vamos voltar não. Catou a maca, ficou procurando um jeito, uma forma de se achegar a Jesus. Muitas vezes, irmãos, o nosso problema de não vivermos milagre, de não vivermos maravilha, de não vivermos a promessa de Deus, é porque muitas vezes, quando nós se encontramos com uma circunstância, nós abrimos mão rapidamente e desistimos, e recuamos, e a nossa cabeça começa a entrar no comando. Porque lá em Provérbios diz uma coisa, é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito nesses últimos tempos. A nossa mente é um campo de batalha. Lá em Provérbios diz: conforme tu imagina, tu comerás e beberás dela. Então quer dizer, se você não tiver uma mente preparada
pela fé, pela palavra de Deus, se você não tiver uma vida de comunhão, uma mente transformada, renovada, uma vida madura, uma mente preparada, irmão, você retrocede diante da circunstância. Se você não tiver um entendimento, conhecimento, entendimento, que tudo é possível aos que crê, você retrocede. Se você realmente não crê que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, você retrocede. Se você não crê que você é mais do que vencedor em Jesus Cristo, você retrocede. Se você não crê que você pode realmente todas as coisas naquele que me fortalece, você retrocede. E esse era o segredo de Paulo. Quando Paulo diz: transformai as vossas mentes, renovai as vossas mentes pelo conhecimento de Cristo e levai toda a mente cativa a Cristo em obediência a Ele estava falando disso, irmão. Ele estava falando do quê? De ter uma mente, como Paulo disse: vocês não sabem que vocês receberam a mente de Cristo? O que quer dizer mente de Cristo, irmão? Quando você se alimenta da palavra, quando você vive a palavra, você guarda a palavra na sua mente, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, na sua vida, é isso que ele está dizendo. Você cria uma mentalidade de Cristo, você passa a pensar como Ele, você passa a agir como Ele. Quando você ativa a tua fé, você está dizendo assim: eu creio, eu posso fazer todas as coisas, eu posso fazer obras maiores. E foi isso que esses homens fizeram. Quando eles chegaram diante da dificuldade, eles não retrocederam, eles buscaram uma outra saída. Se a multidão era os obstáculos, ele diz assim: vamos procurar um outro meio de entrar lá, de chegar a Jesus. Então o que eles fizeram? Pegaram um atalho no meio da multidão, acharam um atalho no meio da multidão e tentaram entrar pelo telhado. Agora fica, amado irmão, vamos imaginar a dificuldade de levantar um homem, que a Bíblia diz aqui, um homem, com certeza pesado, que seja 4 ou meia dúzia que se juntaram para colocar eles lá em cima. Imagina a dificuldade que foi que eles levantarem, levar, subir no telhado, colocar no telhado e depois descer até onde Jesus estava. E com certeza eles ainda usaram uma outra estratégia. Eles foram procurar justamente onde Jesus estava. Então imagina o estrago que ele não fez no telhado. Nós precisamos subir lá, mas descer, para não termos problema, descer justamente no lugar onde Jesus está. Isso quer dizer o que, irmãos? Um posicionamento de enfrentar, de confrontar a dificuldade, de confrontar as impossibilidades, de confrontar aquilo que é impossível, de buscar uma saída. É uma atitude de não conformismo, porque o que mata a gente na fé, irmão, é o conformismo, é a falta de persistência, de perseverança, é tomar o reino por violência. Já ouviram essa passagem? Tomar o reino por violência. Sabe isso quer dizer? Tomar por força, fazer qualquer coisa, usar de todas as tuas forças para colocar em favor do milagre que você quer viver. Esses homens usaram de tudo, irmãos, de todas as possibilidades para poder viver o milagre. Eles não podiam dar um grito de lá. Eles não podiam dar onde ele estava. Jesus tinha discernimento, que Jesus já fez isso muitas vezes. Eles podiam dar um grito de lá bem alto: Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus podia ouvir e dizer assim: ó, fala para aqueles homens que está curado.
Ou eles podiam mandar um mensageiro, não é? Mandar uma pessoa, vai você lá, nós vamos ficar com a maca aqui, nós vamos ficar com ele aqui, e você corre lá sozinho, tenta entrar, chegar até Jesus e fala para Jesus que nós estamos com um grande problema, estamos com um paralítico aqui e não estamos conseguindo enfrentar, passar no meio da multidão. Não poderia mandar uma pessoa só, não poderia? Isso é procurar coisas mais fáceis. E Deus conhece o nosso coração quando nós cogitamos em nossa mente, em nosso coração, em busca de um caminho mais fácil para viver milagre. Irmão, jejum é muito difícil. Não tem uma outra forma, não? Sem ser o jejum. Pastor, orar, pastor, de madrugada. Oh, meu Deus. Pastor, faz isso comigo, não. Não tem uma outra coisa mais fácil, não? Pastor, ler a palavra, ler a Bíblia é complicado, pastor. Às vezes me dá uma preguiça, não tem. Será que não tem uma Bíblia aqui, né? Que a gente carrega, ouvir que é melhor? Eu consigo até memorizar do que ficar meditando na palavra, estudando a palavra. Então a tendência do ser humano, amados irmãos, nós é procurarmos atalhos, procurar um caminho mais fácil, procurar uma fórmula mais fácil, uma maneira mais fácil para viver o nosso milagre. E o que acontece? Deus está olhando para essa sua atitude, para essa nossa atitude. Sabe o que acontece? Não vivemos milagre. Aí ficamos orando, ficamos dando todas as tentativas. Amados irmãos, a gente precisa parar, entender como que funciona o reino de Deus, como que funciona o agir de Deus. Nós precisamos, por isso que o conhecimento, por isso buscar a Deus, entendimento é algo muito importante para a nossa vida, porque quanto mais você tem comunhão com Deus, quanto mais vem você perder muitas vezes tempo, irmão, usar toda a tua energia só para buscar soluções para as tuas causas, saída para as tuas tribulações. Amado irmão, separe um tempo para buscar sabedoria, separe um tempo para ouvir a voz do Espírito Santo. Diga para Deus: Senhor, eu preciso, papai, aprender a andar pela fé. Eu não estou sabendo agir na minha fé, eu não estou conseguindo exercitar, agir na minha fé, colocar minha fé em prática. Senhor, eu não estou entendendo de como eu posso viver milagre, como eu posso verdadeiramente orar. Qual o caminho, Senhor, que tu queres? O que tu queres de mim? Me ensina. Foi a primeira coisa que Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o meu Espírito. E sabe o que o Espírito Santo veio fazer? A primeira palavra: nos ensinar toda a verdade. Então é buscar entendimento, irmão, para quando você chegar na hora, você saber como agir. Então aqueles homens, amados irmãos, eles não procuraram um caminho fácil, eles enfrentaram a multidão, e depois eles enfrentaram muitas vezes a dificuldade de ter que subir um homem até o telhado. Depois eles tiveram uma outra dificuldade para descer o homem do telhado. Olha que tribulação, olha que sacrifício. Eles podiam buscar qualquer um outro caminho mais fácil, mas eles encontraram aqueles. Eles tentaram pensar de uma forma, eles pararam para pensar. Muitas vezes nós precisamos disso. Senhor, parar para pensar. Senhor, eu estou orando. Aí sabe às vezes que Deus vai falar para você: mas eu não disse para que eu ia te responder pela oração, né? Aconteceu isso com Moisés, irmãos. Moisés estava lá clamando para Deus livrar o povo, para Deus proteger o povo, para Deus poupar o povo, como é que se diz, da perseguição do Egito, que o Egito estava vindo a perseguir o povo, a confrontar o povo novamente. E o que Deus disse para Moisés? Moisés, não é hora de orar, levanta-te, pega esse cajado e ataca lá no mar. Quer dizer, Deus queria, não era oração, Deus queria era ver uma atitude de Moisés, saber que aquele cajado
que Deus havia dado para ele era com aquele cajado que Deus ia abrir o mar. A mesma coisa está aqui, irmãos. Quando aquele homem entraram pelo teto, quando eles entraram pelo telhado, surpreendeu o próprio Jesus. Como é bom surpreender Deus, né? Mostrar para Deus, não, Senhor, estou aqui, eu não vou abrir mão. E surpreendeu, a atitude daqueles homens surpreendeu, a fé daqueles homens surpreendeu Jesus. E o que eles viveram? Um milagre, irmãos. O paralítico saiu dali andando, e Jesus ainda elogiou a fé daqueles homens, dizendo: olha, eu nunca vi uma situação dessa, eu nunca vi um tamanho de uma fé dessa, eu nunca vi uma atitude dessa. Aqueles homens ali, irmãos, saíram honrados. Os religiosos, você viu que os religiosos disseram? Que estavam ali no meio da reunião, os seguidores de Jesus, porque assim, né, irmão, todo mundo segue Jesus. Você já percebeu? Aonde tem, né, cristão de verdade, tem religioso de verdade também. Tem hipócritas, né? Que eram os fariseus de antigamente. Os fariseus de antigamente, quando a Bíblia diz os fariseus de antigamente, eram os religiosos, criam em Deus, criam tudo, mas tudo levado para o lado da lei. Não, mas como assim? O Senhor está blasfemando. O Senhor está blasfemando, dizendo que estava perdoar o pecado do paralítico dele. Não, quem perdoa pecado é Deus. Jesus disse assim: mas qual é o problema? Para mim não é indiferente eu dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Jesus tinha autoridade para tudo, para perdoar pecado e para curar o enfermo. Esse não era o problema. Mas Jesus, o que a Bíblia diz? Jesus, ele discerniu o que aqueles homens estavam pensando e qual era a intenção dele. E a pior coisa na igreja, irmãos, é isso. Nós muitas vezes caminhamos, acharmos que somos cristãos, acharmos que cremos, e na hora da circunstância nós descremos. Nós muitas vezes temos a atitude de pessoas religiosas. E muitas vezes nós queremos procurar caminho mais fácil. O que Deus quer falar conosco nessa noite, irmão? Deus quer falar conosco nessa noite o que está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Não existe nada impossível para os que creem. O que Deus quer nos ensinar nesta noite, irmão? Para nós não desistirmos, para quando nós estivermos diante da nossa dificuldade, se a oração não der jeito, eu já falei nisso aqui, acrescenta o jejum. Se o jejum não tiver jeito, toma uma atitude, usa a tua palavra, né? Você já está usando a sua fé, então usa a tua palavra através da fé. Isso já aconteceu comigo no dia a dia, amado. Já aconteceu. Eu estar ali, mas Senhor, esse problema, mas Senhor, essa situação, né? Estar ali orando por uma pessoa doente, orando por uma pessoa atribulada, a pessoa precisando de milagre, a gente orando, eu orava, e a situação não mudava. Mas sabe o que Deus falou para mim? O problema não é a oração. Eu ouço as orações de todos que me chamam e buscam. Deus não é surdo, né? Eu ouço as orações de todos. Mas o problema é que você não entende agir em cada circunstância. O Senhor disse: cadê a sua autoridade? A autoridade que eu te dei. É só pela tua autoridade. Quando você tem uma postura de autoridade sobre essa situação, eu realizo o milagre. Eu falei: Deus, me perdoa. Eu imaginei que orando eu estava exercendo a minha autoridade. Deus disse: não. Não quer dizer que nós oramos, nós estamos exercendo a fé, não.
Por isso que é muitas vezes a gente examinar, buscar auxílio, buscar a palavra, aprender, que muitas vezes não é assim que funciona. E naquele momento eu pedi perdão para Deus e disse: em nome de Jesus, eu vou usar essa autoridade. Cheguei naquela mulher e disse, pus as mãos sobre ela e disse: espírito maligno da enfermidade, tu vai embora daqui hoje em nome de Jesus, porque eu tenho autoridade sobre ti. Aquela mulher foi liberta rapidamente. Quer dizer, o que Deus está te gerando? Autoridade. Quantas vezes, amado irmão, eu estava ali orando, nós orando na hora da oração, e eu vi uma situação ali, orando por uma pessoa ali, né? Orando por ela, e ela não foi liberta. E sabe o que Deus disse para mim? Não é dessa maneira. Quer dizer, Deus estava querendo me ensinar como Ele opera em cada circunstância. Aqui no paralítico Ele operou através do quê? Do sacrifício, né? Da perseverança. Ali não foi somente a fé, ali tinha a fé, ali tinha a perseverança, ali teve criatividade, ali verdadeiramente enfrentou todas as dificuldades, teve força, determinação de enfrentar a dificuldade e não abrir mão do seu milagre. Porque quando nós estamos nessa batalha, nós abrimos mão da oportunidade, né? Abrimos mão da porta de emprego. Quantas portas nós já abrimos mão? Porque não aguentamos a batalha. Quantos milagres deixamos de viver porque não suportamos a guerra? E estávamos tão perto e tivemos que voltar tudo de novo para aprender a lidar com a circunstância. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: revista da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para quando for chegar no dia mau, quer dizer, quando for chegar na circunstância, vocês possam estar o quê? Preparado para elas, pronto para elas. O que é pronto, irmão? Quando você tem maturidade, irmão, quando você está preparado, irmão, você consegue olhar para a circunstância e discernir o que você tem que fazer. Quando você está em uma vida plena com Deus, né, fiel com Deus, se dedicando mesmo na palavra, se dedicando na oração, se dedicando no jejum, uma vida mesmo de comunhão, de intimidade, que esse é o propósito do teu coração, que você quer viver uma vida de um relacionamento verdadeiro com Deus, quer uma comunhão verdadeira com o Senhor, quer uma intimidade com o Senhor. E Senhor, eu sei que eu não sou obediente o suficiente, eu sei que eu não sou fiel o suficiente ainda, mas Senhor, eu não abro mão da obediência. É diferente, irmão. Eu não abro mão de ser um homem obediente, eu não abro mão de ser um homem fiel. Eu vou lutar aqui diante do Senhor até o meu coração, até o meu espírito, até a minha vida se submeter a Ti, porque eu não me conformo ser desobediente, eu não me conformo ser infiel, eu não me conformo ser incrédulo, eu não me conformo de não ter fé, eu não me conformo de vencer a circunstância, sabendo que o Senhor é por mim, porque tudo é bonito, irmão. Dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso é lindo. Eu quero ver na hora do vamos ver, se Deus realmente é por você. Eu quero ver a tua atitude na hora dos problemas, da dificuldade, se Deus é com você. Eu quero ver a palavra de Filipenses 4,13 se confirmando na tua vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero ver Deus falar a verdade. Pô, que palavra bonita, né? Você crê nessa palavra? Ah, creio, Senhor. Então tá bom. Aí Deus prova você da circunstância. Eu quero ver se ele crê mesmo. A circunstância vem, irmão, a dificuldade vem, o inimigo se levanta. Aí você tem a oportunidade de provar para Deus que você crê no que está escrito. Aí Deus está te dando a oportunidade de você crer no impossível, de você viver milagres. Amado, quantas vezes? Uma vez eu fui para o hospital orar com uma mulher, mas saí de lá crendo na cura dela. Você não tem noção. Saí de lá cheio de alegria, cheio, nossa, crendo que aquela mulher tinha sido curada. Sabe?
novo convertido, né, cheio daquela vontade de ver Deus fazendo, operando, e eu fui com tudo ali. Eu tinha visto Deus fazer grandes milagres, eu tinha colocado as mãos sobre as pessoas e Deus operando milagres, curando enfermo, libertando oprimido, estava vivendo um momento de sinal de maravilha, né? Então eu fui todo empolgado daquela visita. A mulher estava ali no UTI. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? É o que a gente aprende, né? Profetiza, né? Profetiza sobre o batizado seco. Você tem autoridade, vai ressuscitar. Você está empolgado. Só que Deus não anda pela empolgação. Deus anda por uma fé genuína. Deus faz com uma fé genuína. Deus faz com uma autoridade verdadeira. Não é por uma empolgação. E eu dali não entendi, fui andar na empolgação dos sinais. O que aconteceu? Cheguei lá para orar por uma mulher, junto com o irmão da família lá, orei e falei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmão, está curado, em nome de Jesus. Fui para casa, fui embora para casa, mal cheguei em casa, vi a notícia. Irmã, chegou em casa? Já cheguei. Deixa eu te dizer, a irmãzinha lá acabou de morrer. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Fiquei decepcionado, fiquei frustrado. Falei, Deus, não, Senhor, não é por aí não. Mas aí Deus me deu a resposta. Você não pode, não é porque você é um instrumento de milagre que eu te uso. Você não pode se empolgar, você tem que continuar na fé, você tem que continuar firme na autoridade, você tem que ter discernimento das coisas. A partir daquele dia, irmãos, eu comecei, como é que se diz, me dedicar na oração para buscar, sabe o que? Discernimento de espírito. A minha oração era contínua com Deus. Senhor, dá-me discernimento. Tu sabe o quanto é importante discernimento de espírito, Senhor, naquilo para qual o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para o ministério, o Senhor me chamou para isso, Senhor. Eu preciso de discernir, eu preciso ouvir melhor a voz do Espírito, eu preciso discernir o certo do errado, né? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que é do Espírito do Senhor, aquilo que é do diabo. Eu quero discernir, Pai, o que é momento de fazer para cada circunstância. Eu quero discernir o tempo, eu quero discernir a tua vontade, eu quero discernir, eu quero entender. Eu estou lidando com o ser humano, eu estou lidando com um segredo, e o segredo é só o Senhor sabe. Se o Senhor não revelar, como que eu vou saber? Senhor, tudo isso que eu quero viver para a tua glória. Eu não estou buscando aplauso, eu não estou buscando reconhecimento, eu estou buscando, amado, é que o Senhor seja glorificado em tudo que eu faça. E que essas ferramentas, amado, os talentos, os dons que Deus deu para a gente, ele não pode ficar escondido. Nós não podemos partir desta vida cheio de talento e de dons, sem usar para o propósito de Deus, amado. Então aqui está uma postura dos paralíticos, aqui está uma postura de que, amado irmão? Ideia, usar a cabeça, buscar não desistir. Se você enxergar o problema, você não está conseguindo, você fala, mas meu Deus, como que eu vou chegar, como que eu vou resolver isso, amado irmão? Não retroceda, vá em oração e diga, Senhor, me dá discernimento, como eu vou lidar com isso, o que o Senhor quer que eu faça, me direciona, eu tomo atitude, amado irmão. Por isso que eu digo, quando você tem uma vida com Deus, amado, quando você tem uma vida mergulhada, uma vida ali arreglada nos pés do Senhor, uma vida mesmo cristã, de oração, de comunhão, você está procurando obedecer, você quer ao Senhor, irmão. O que Jesus disse? Eu serei com vocês todos os dias das vossas vidas, né? Jamais vocês serão envergonhados e confundidos. Quem anda na luz, irmão, não é confundido, não tropeça.
Então, quando você tem uma vida mesmo com Deus ali, íntegra com Deus, a tua prioridade, Deus está em primeiro lugar, a vida com Deus está em primeiro lugar na tua vida, Jesus é o primeiro em tudo para a tua vida, a palavra é o primeiro tudo em tua vida. Quando você tem esse coração, essa ideia firmada diante do Senhor, esse comprometimento, irmão, Deus não te deixa, você anda na luz, você anda na clareza, Deus não deixa você envergonhado, Deus te dá entendimento, Deus te dá discernimento, na hora Deus te capacita, na hora Deus ativa uma fé dentro de você, que nem você acredita depois do fato que você viveu aquilo. Quantos milagres, irmão, eu vi, quantos milagres que eu desacreditei, eu saí de lá anestesiado, ali totalmente impactado, dizendo, mas como assim, como foi que isso aconteceu? Eu não tinha tanto assim, mas tinha sim, porque a ação, o resultado, você sabe quando você tem fé? Quando a tua fé dá fruto. Você sabe quando a sua oração é respondida, você está orando certo, corretamente, de acordo com a vontade de Deus? Quando dá fruto. Quando ela não dá fruto, irmão, não é feio não, volta, está buscando errado. Senhor, eu me frustrei nesse negócio aí, tomei uma atitude de fé e não deu certo. Não retroceda não, foi como aqueles homens, não teve obstáculo, não teve problema, eles buscaram uma forma de se achegar a Cristo e viver, alcançar o seu objetivo. Então você não pode se conformar. É um dos maiores ataques de Satanás na nossa mente, no nosso coração, é o conformismo. É retroceder sempre diante da circunstância. É como eu volto a repetir, quantas das vezes nós deixamos de viver milagre e perdemos oportunidade diante, nas situações dessa vida, por verdadeiramente recuar, por verdadeiramente se conformar, ou por verdadeiramente deixar de abandonar a perseverança. Você precisa, é um posicionamento, não é somente, eu creio, não, se você crê, então sua fé tem que ter fruto. Se você é um homem ou uma mulher de oração, suas orações têm que ter resposta. Se você vive, se você crê em Deus, se Deus é por você mesmo, então Deus faz o quê? Você crê que eu sou por você, então eu quero ver. É diante da circunstância, irmão. É diante da circunstância que nós somos provados e aprovados. Uma vez o irmão lá, uma vez, dizendo na igreja, falando sobre expulsar demônio, e expulsar espírito, e expulsar isso, que tinha autoridade, que tinha poder ali, que expulsava não sei o que. De repente, amado irmãos, ele caiu numa circunstância de demônio lá, que o demônio deu um pau nele, rasgou ele inteirinho. E o homem não saiu de lá, como é que se diz, liberto não. Sabe por quê? Porque não é de dizer. Paulo disse, o evangelho que eu prego a vocês, não são de palavras não, persuasivas não é de palavras, não é de teologia não. O evangelho que eu prego a vocês é baseado no poder do Espírito, no poder de Deus. Amém? E Deus nos coloca diante da circunstância. E Deus nos coloca diante da situação. Deixa eu dizer para você, esta palavra aqui é com certeza a circunstância que você está enfrentando. E o Senhor manda te dizer, e aí? Como que você vai agir? Você está em busca de um milagre na tua vida? Você está em busca de um milagre na tua vida? Você está em busca de um milagre financeiro, de um milagre no corpo, na saúde, de um milagre na família, de um milagre como é profissional, de um milagre na tua vida? Você está em busca de um milagre? Deus está te dando a resposta.
persevere, enfrente. Se for preciso, se a tua estratégia hoje não está funcionando, mude a estratégia. Se você está com dificuldade, sabe que a palavra de Deus diz: busque ao Senhor que Ele te orienta. É melhor do que você retroceder. Amém? Mas, amado irmão, a vontade de Deus é salvar a tua família. A vontade de Deus é levantar o paralítico. A vontade de Deus é ver uma igreja cheia de sinais e maravilha. Essa é a vontade. Deus não precisa dar mais nada. Eu não preciso mais ficar implorando para Deus fazer. Porque às vezes é isso. Muitas vezes nós estamos buscando algo que Deus já deu. Nós estamos procurando buscar uma perfeição, uma autoridade que Deus já deu, um poder que Deus já deu, uma fé que Deus já deu para nós. Por que, amado irmão? Foi como eu disse, nós queremos muitas vezes buscar atalhos, a gente quer buscar desculpa, a gente quer buscar outros meios, para ver se dá certo. Aqueles paralíticos poderiam buscar outros meios, mas eles não. Eles dizem: é hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Não abra mão. Esse milagre que você quer viver, essa busca que você tem tido diante de Deus, em nome de Jesus, não olhe para a circunstância. Diga para o Senhor: Senhor, vou até o fim. Você já morreu pelo teu propósito? Você consegue dar a vida pelo teu propósito? Dê a vida pelo seu milagre. Ele não é importante para você? O seu milagre não é importante para você? O teu milagre não é importante para você? Dê a vida. Quem quer viver milagre, irmão, ele dá o tudo dele. Ele dá o tudo dele, mas ele não abre mão de viver o milagre. Ele não desiste nunca, não se importando com a circunstância.